Salve rubro-negros, vamos ver aqui um incentivo. O tio do Palmer pediu pra ele fazer um gol no Flamengo. Cara, o Flamengo vai atropelar, eu acredito. Amanhã a gente ganha, beleza? Vamos ver aqui um cara a cara no Equipe F e toda a preparação do Flamengo, porque amanhã promete. Crédito de imagem ao ESPN Brasil, Grupo Disney, o link abaixo na descrição para conferir. E bora lá, mas antes se inscreva no nosso canal ASR Fla para ajudar a gente. Caso você não seja inscrito, ative o sininho de notificações e chega dando like, porque ajuda demais a elevar e a fortalecer o canal, beleza? O Flamengo tem um belo incentivo. Paulo me deu uma entrevista, falou que o tio dele mora há 10 anos no Rio de Janeiro e ele é vascaíno. Pediu pro Palmer fazer logo um gol no Flamengo. Olha, amanhã o Flamengo vai mudar o noticiário da Europa. Presta atenção nisso, me cobrem. Bora conferir. Chove na Filadélfia. Olha lá o estadião do jogo de amanhã. O Flamengo joga no mesmo estádio da estreia, né? Quando bateu o Esperance por 2-0. Amanhã, Pedro Ivo, um confronto muito mais complexo, muito mais difícil. Como é que foi o último dia de preparação do Flamengo para enfrentar o Chelsea? Pedro Ivo, boa tarde. Um abraço para você, abraço a todo mundo ligado aqui na Equipe F. Olha, deve ter sido um dia tranquilo para o Flamengo. Acordou bem, treinou, veio de ônibus para Filadélfia, saiu de Atlantic City, treinou por lá, veio de ônibus para cá. Quando os jogadores se deslocaram aqui até o estádio para a zona mista, porque a entrevista coletiva estava sol. O Flamengo começou o dia lá em Atlantic City, base do Flamengo aqui nesse Mundial de Clubes. Primeiro treino completo do Felipe Luiz na temporada, De La Cruz em campo, Arrascaeta e Luiz Araújo que foram poupados ontem em campo, Alexandre poupado no primeiro jogo em campo, todo mundo à disposição para o jogo de amanhã. Único primeiro treino com o time completo e único treino tático visando a formação de amanhã. Perguntamos ao Alexandre aqui. Felipe Luiz já avisou quem joga, ele só passa amanhã. Mas a ideia que por aqui é que ele ensaiou alguns testes, algumas mudanças. Ayrton Lucas deve sair do time, Alexandre deve ser o titular. Do meio para frente, de 1 a 2 mudanças, podemos ter mudanças também no comando de ataque. Treinou em Atlantic City, veio para Filadélfia, falou aqui no foi de match day -1, como a gente chama, véspera do jogo. Danilo, um dos líderes do elenco, concedeu entrevista na Zona Mista, uma novidade agora de véspera de jogo. Danilo falou na Zona Mista, falou o que espera para esse jogo contra o Chelsea rapidinho e disse que o Flamengo tem chance real de jogar, de ganhar, quem sabe, mas principalmente de competir. A gente vai ouvi-lo agora antes de continuar. Acredito que a forma do Felipe trabalhar, da comissão técnica e da diretoria do Flamengo, terminando nos jogadores, é uma forma muito ambiciosa, é uma forma que pretende realmente implementar um tipo de jogo que nos faça dominantes. Obviamente, como eu falei, amanhã é um jogo onde o Chelsea fisicamente é um time muito potente, e a gente vai precisar correr muito e igualar nessa fase do jogo, mas eu creio que nós temos ferramentas suficientes para poder fazer um jogo importante e vencer. Tá aí a palavra do Danilo, Plihal. Estou dando uma olhadinha, o sinal por enquanto está se mantendo estável, então eu vou continuar falando por aqui. Mais cedo, por aqui, quem falou foram os jogadores do Chelsea. E curiosamente, Cole Palmer, grande destaque do Chelsea, grande atração do jogo de amanhã, tem uma relação com o Flamengo. Não exatamente uma relação tão boa para os rubro-negros. Tem gente próxima por lá que conhece o Flamengo, tem gente próxima por lá que fez pedido especial para o jogo de amanhã, e a gente vai ouvir também aqui no Equipe F. Well, my uncle lives in Brazil, so he messaged me yesterday saying that they're one of the biggest teams in Brazil, and it's all they're talking about. So I expect it to be a good game, and I think they're a good side. Yeah. What exactly your uncle told you? If you can say a little bit about why he's in Brazil and where. Oh, he lives in Brazil. He's lived in Brazil for over 10 years now. And he was just messaging me saying, please score. So, yeah. Vocês escutaram aí, o nosso Mendel Bidlovski rasgando no inglês, conseguindo uma respostinha de Cole Palmer sobre o desafio de amanhã contra o Flamengo, muita expectativa, ele sabe quem é o Flamengo, ele recebeu pedidos, ele quer marcar um gol contra o Flamengo, mas o tom por aqui, do lado rubro-negro, a gente está falando que por agora que eles ainda estão lá dentro, que depois que o Danilo falou, Alexandre também concedeu entrevista ali na Zona Mista, e o Felipe Luiz fala agora em entrevista coletiva que a gente vai conferir depois ao longo da programação, é um tom de confiança, é um tom de alívio depois da vitória na estreia, é um tom de confiança pelo que está sendo observado no grupo, mas também em todo o Mundial, um tom de enfrentamento, que os sul-americanos podem bater de frente em algum momento do jogo, ou então em vários momentos do jogo contra os times europeus. Então o Flamengo sonhando com uma vitória. Beliscar um ponto para eles é algo dentro da realidade, e sonhando com uma vitória para tentar uma chave um pouco mais tranquila, se é que dá para falar assim, no Mundial de Clubes aqui nos Estados Unidos, a partir das oitavas de final. Então
Pela manhã, Felipe Luiz ensaiando algumas mudanças, Alexandre de volta, a gente pode ter mudança no comando de ataque. O Flamengo veio para Filadélfia, entrevista por aqui. O Flamengo dorme aqui na Filadélfia e joga amanhã aqui na Filadélfia. E muita expectativa essa tal medição de forças contra uma potência da América do Sul e um time da Premier League. O debate que fica por aqui é em que prateleira o Chelsea também está na Europa neste momento. Ainda mais quando o treinador do Chelsea fala que vai rodar um pouco a sua equipe. Então, claro, gera aquela expectativa. O Chelsea rodando, o Flamengo empolgado, a confiança depois da primeira vitória. Então, é um clima de expectativa e até de uma certa curiosidade, né? O Jorginho falou muito de interrogação, de saber onde o Flamengo está para essa partida de amanhã. Eu deixo para os amigos para entender onde o Flamengo está nesse momento no Mundial de Clubes. Muita confiança, vamos ver amanhã. Essa dúvida, passar limpo aí essa adição de forças que eu falei de América do Sul, Europa, que é a grande atração aqui do Mundial de Clubes. Se rodar demais o time, quebra a cara contra o Flamengo, né? Se o Chelsea poupar muito titular, um abraço, hein, Pascoal? Tem jogo, hein? O Zinho quantificou ontem as prateleiras, né? E qualificou essas prateleiras. Sim. E o Zinho não acha que o Chelsea... Vamos reforçar? A gente colocou na primeira, não é mistério pra ninguém, PSG, City, Real Madrid, Bayern Munique. E aí, na segunda... O Real Madrid parece que não está fazendo muita questão de ficar na primeira prateleira, não. Na segunda, a gente colocou o Borussia Dortmund, que tomou um calor do Fluminense. Colocamos quem mais? Juventus. O Zé tirou o Benfica e o Porto da segunda prateleira, botou na terceira. O Chelsea estaria na segunda. O Zé, eu não sei se o Zinho... O Atlético de Madrid na segunda também. É essa que você colocou aí, Zinho? Foi assim, Zinho? Sim, foi. Tô com vocês. O Porto demonstrou isso, né? Tomou uma pancada do Miami. O Porto acho que é quinta prateleira, viu, Zinho? O Porto tinha que abrir o olho. Time ruim. Eu falei, o Porto, futebol que eu vi jogar contra o Palmeiras, tem que se preocupar se ele vai classificar. E ficou estranho o negócio, né? Eu tô com o Zé também. O Benfica também, que eu vi jogando contra o Boca, não me empolgou. Né? Tanto é que é bom o Flamengo tentar ficar em primeiro lugar, porque pega o segundo colocado, né? Sim. Esse grupo aí do Benfica, do Bayern. Vamos ver. O jogo é vital pro Flamengo escapar do Bayern Munique. Claro que seria muito indigesto já nas oitavas, o primeiro mata-mata, pegar o time alemão, que está, sem dúvida alguma, na primeira prateleira, acabou de ser campeão da Bundesliga com sobras. E Benfica, Boca são super acessíveis, né? Sim, acho que são acessíveis. Acho que com o Boca acho que é um confronto à parte, porque aí teria a tradição das duas equipes, né? Rivalidade, Brasil e Argentina e tal, então tem um peso a mais em relação a isso. Eu acho que se jogar Flamengo e Benfica, eu acho que tem jogo. Sim, total. Tem jogo, dá jogo, sim. E hoje eu vejo um jogo bom pro Flamengo. O Maresca falou, né, que vai rodar o elenco e tal. Eu acho que os europeus estão fazendo isso. Acho que daqui a pouco, quando passar de fase, aí ele começa a colocar os times. Eles começaram a colocar os times mais definidos, vamos dizer assim, os titulares, com poucas mudanças. Mas eu acho que hoje vai ter... Amanhã, né? Amanhã vai ter jogo, sim. Vai ter jogo. O Flamengo, dentro da apresentação dos dois, né? Eu acho que o Flamengo consegue jogar. A gente estava conversando antes ali, e eu tenho visto a repercussão das notícias na Europa, né? Alguns jornais falando e tal. Teve um que falou assim, a Europa entendeu que existem times fora do eixo europeu. E eu acho que essa primeira partida dos times brasileiros e de alguns outros times aí, acho que, peraí, nós estamos achando que era aquela Copa Intercontinental, a Toyota, não é assim não. E eu acho que os times brasileiros entenderam e como nós estamos no meio da temporada, fisicamente o nosso time está bem também. Os nossos times estão bem e acho que isso consegue diminuir também um pouco essa distância. Porque você consegue ter uma intensidade, e aí a intensidade, parte física, parte tática, os times brasileiros são bem treinados, e depois você vê aí na parte técnica, que aí eu acho que é uma diferença. Mesmo naquele outro formato, Zé, se a gente lembrar de 2019, Flamengo e Liverpool, tudo bem que o Flamengo de hoje não está no estágio do Flamengo de 2019, mas o Liverpool também era muito mais time do que é hoje o Chelsea. Mas era uma surpresa, né? Porque era assim, era uma partida antes da final, entendeu? E aí você tinha com os times africanos, se você caísse na semi, era zebra. Dependendo e tal. Hoje
não. Hoje a qualidade de jogo que o futebol brasileiro, os três primeiros e o próprio Botafogo conseguiu fazer alguns bons minutos ali contra o Seattle. Opa, peraí. E eles também não dão aquela importância que nós estamos dando aqui. Os europeus não veem o Campeonato Mundial. Tem muitos times aí que estão disputando porque a bufunfa chegou e porque a FIFA obrigou também. A Copa do Mundo deles é a Champions League. A Champions League. Não dá nem pra comparar. É outra coisa. De ambição, não dá nem pra comparar. Mas quando chegar na reta final... Não, eles vão levar a sério. Das oitavas. Eu já acho que amanhã, essa historinha aí que vai poupar, que não sei o quê, duvido que ele já não vem com o que ele, para o momento, acha que é o melhor. Já é um outro jogo. Os caras já estão entendendo, assistiram o jogo do Flamengo, estão vendo a repercussão, estão vendo as notícias, estão vendo os outros resultados. O Real Madrid, o sufoco que passou, o Borussia Dortmund, o sufoco que passou, enfim. Eu acho que eles vão começar a entender e querer jogar mais forte, né? E mais firme, porque senão vão ficar de fora. Sim. É pau a pau, não tem uma disparidade grande. Não, o Flamengo não vai perder o jogo amanhã. Opa, assim mesmo? Na minha concepção, né? O Flamengo não perde no Chelsea amanhã. O Chelsea não vai jogar contra o Bala Mistura, que é o meu time lá da Várzea. Não vai jogar. O Chelsea vai jogar com o Flamengo, que tem o melhor elenco da América do Sul. Incomparável o elenco do Flamengo na América do Sul. A produção poderia soltar aí. Comparar. Entendeu? Agora, isso me ajuda bastante. Eu não tenho medo de dizer isso pra mim. O Flamengo não perde o jogo amanhã. Não perde. De jeito nenhum. O Flamengo tem um baita time, tem um monte de jogador bom, tem estrutura tática. Que isso? Os caras te chamam de zicador, viu? Quem? Pena que eu não tô amanhã nesse programa. Agora, no que diz respeito o Maresca. O Enzo Maresca falou o quê, meu senhor? Isso é uma rixa, Vai rodar o time. Que vai rodar time, coisa nenhuma. Só se ele rodar pra botar o time titular. Você acha que ele vai querer jogar com o time mais. O time que equipara com ele nas forças do grupo, com um time mais fraco? Vai poupar contra o Esperança, né? Vai botar, é claro. No último jogo, porque é o seguinte, se tomar cartão amarelo e for suspenso nesse jogo, vai cumprir nas oitavas. Você tá entendendo o que eu tô falando? É lá que ele vai poupar. Aqui não, aqui é pra rachar madeira, meu senhor. Pascoalzinho, e o tio do Palmer, que tá morando no Brasil há 10 anos? Eu acho que ele torce pro Vasco. O que você achou, Zé? Vai entender o Palmer, tava fácil ou não? Aquele inglês britânico, ele tava com a boa vontade também pra falar, pra abrir a boca, né? Tá secando. É secadeira total. Quem não torce pro Flamengo, o Flamengo não é o Brasil no Mundial, né? Isso é uma coisa certa, porque existem outros brasileiros no Mundial. Para mim, o Flamengo tem muitas condições de passar nesse grupo como primeiro colocado no grupo. Aliás, as torcidas dos outros 16 times da Série A do Campeonato Brasileiro estão cansando de secar os 4 que estão jogando, né? Rapaz, é uma secação, hein? Por enquanto tá difícil. Secação. Imagina o torcedor do Vasco. Como não tá cansativo esse negócio de secar. O cara acorda já secando. Meio do dia, secando. Dorme secando. O torcedor do Vasco tá muito ocupado, né? Nessa questão de secar, porque tem 3 times pra ele ficar secando, né? É isso que eu tô falando. Haja secação. Agora, Pascoal, e essas possibilidades de mudança aí? O Alexandre, uma mudança certa, entrando na lateral esquerda, ele não estava em plenas condições para o jogo de estreia, e essa possibilidade do Bruno Henrique na frente. Assim, sentando no banco, na casinha de novo. Eu acho que o Alexandre vai voltar naturalmente à lateral esquerda. Sim. Naturalmente volta à lateral esquerda, porque eu entendo que na estrutura do time para jogar contra o Chelsea vai marcar 2 jogadores que são muito fortes por esse setor, né? O Palmer e o Neto. Então ele tem 2 jogadores ali e tem que ter uma companhia na marcação, né? Tem que alguém voltar também para ajudar na marcação. Isso é muito interessante que aconteça, porque é o lado, na minha interpretação, o lado mais forte do Chelsea, as jogadas que saem pela direita. Ponto. Mas o Flamengo não estará privado de jogar futebol contra a equipe do Chelsea. Repete aí, quem jogar pelo lado esquerdo tem que fazer o quê? Quem jogar pelo lado esquerdo, eu estou dizendo assim, não precisa necessariamente ser quem vai jogar como ponta esquerda. Não. Volante... Repete o que você falou. Quando... Não muda o assunto. Não. O cara que jogar pelo lado esquerdo vai fazer o quê? Quem jogar pelo lado esquerdo tem que dar uma mão, porque ali são 2 jogadores com muita qualidade. O Pedro Neto e o Jonathan Palmer. Eu não estou dando obrigação para o ponto esquerda, estou dando obrigação também para o volante que joga pela esquerda. Que o Flamengo, se não me falha a memória, no último jogo, jogou com 2 volantes.
Um lateralmente é o outro. Será que o De La Cruz volta? Não tem, não. Não vai voltar ainda, não. Do jeito que o Jorginho jogou... Não, mas estou dizendo para jogar com 3 volantes. Não, não vai talvez, jogar, será? Não, aí joga o Gerson e Arrascaeta, certo? Para fazer os 4 homens no meio campo. Um outro atacante ali. O Gerson já vai fazer mais o lado direito da defesa do ataque do Flamengo e mais o lado esquerdo da saída. Eu acho que o time vai ser o mesmo com essas duas alterações, com o Alexandre e com o Eu não tiraria o Pedro. Eu não tiraria o Pedro. Não tiraria. Netra, e a importância do Jorginho nesse jogo? Lógico, pelo fato dele, mais que qualquer outro jogador do elenco do Flamengo dominar o adversário, inclusive já vestiu a camisa do Chelsea, como nós vemos na fotografia aí da tela. Não, fundamental, a experiência dele, até o respeito que os adversários têm, conhece o cara. Olha, opa, esse time aí, olha, o Alexandre estava na Juventus, né? O Jorginho, o próprio Gerson jogou, né, na Europa, no Olympique. Enfim, o Pedro teve uma passagem rápida. Nessa eu tô com o Pascoal, tá? Ontem eu falei e vou repetir hoje. Eu começaria com o Pedro também. Começaria com o Pedro ali, segurando os zagueiros, fazendo o pivô para a chegada do Arrascaeta, do próprio Gerson, do Luiz Araújo. Mas assim, o Jorginho, esse jogo sim, né? No outro anterior, eu até pensei assim, pode abrir mão de um dos volantes, botar mais um atacante, porque o Flamengo ia propor mais o jogo, ia jogar mais no campo do Esperance, né? E precisava abrir, ter um contra um. Então poderia até abrir mão, o Jorginho estava chegando e tal, mas ele entrou e jogou muito bem, mas para esse jogo, aí sim, aí não tem nem o que conversar, precisa desse meio campo forte, vai ter um duelo grande ali, a gente vai fazer o duelo daqui a pouco e nós vamos ver como vai encaixar, né? Como vai ter esse duelo no meio campo. E dali muitas coisas boas para o jogo vai sair de ambos os lados, né? Porque o meio campo do Chelsea também é de altíssimo nível. É bom. Ali. Os 3 do meio são muito bons. Não, só pensar em Caicedo e Enzo Fernandes versus, que a gente conversou ontem, né? Pulgar e Jorginho, aí... pra mim Zé Bel disse que era briga muito boa. Você jogou bom, porque o Pulgar também. O Pulgar tem experiência na Europa, jogou um tempo na Itália. Esses dois que estão na tela aí, Uhum. O Debochado e o Palmer. Aí, atrás de vocês aí. Sim, é outro bom duelo. Vamos dar uma olhadinha agora numa tela mostrando... aí, exatamente. O Arrascaeta e o Palmer em 2025, cada um no seu respectivo quadrado. O Arrascaeta foi titular em 27, jogou 27 jogos na temporada, em 23 deles como titular. Participação em gols, jogou 70,3 minutos por partida, fez 13 gols, deu 6 assistências. Leva quase 100 minutos para participar de um gol. Pensando nos acréscimos que a gente tem hoje, tradicionalmente nos jogos, costumeiramente nos jogos, participação de um gol por jogo, um gol por partida. O Palmer foi titular em 23 dos 26 jogos em que esteve em campo pelo Chelsea, jogou em média 79,3 minutos, fez 3 gols, deu 5 assistências, leva muito mais tempo, 257,8 minutos para participar de um gol, seja passando a bola para o autor do gol, seja finalizando diretamente pro barbante, Oswaldo Pascoal. Aí já definiu meu voto para escolher entre os dois. Só por isso, assim? Não, na avaliação, assim, bem no cara a cara, Palmer e Debochado. Cara a cara vai ser a pachecada, Fabrício, prepara. Cara a cara, Palmer e Debochado. Quem ganhou? Calma, ainda não chegou a hora, calma. É claro, gente. O cara tá numa fase artilheira. Pra falar do Flamengo. Aí, Zé. O cara tá numa fase artilheira. Confiando, Zé, que vai dar 11-0 pro Flamengo no cara. Bom, vocês votam em quem vocês quiserem. Ele já falou assim, eu não quero vejo a hora do Mengão golear. Eu vou falar pra você. Eu achei o jogo do Esperance. Ele tá substituindo o Braz. O Chelsea pode esperar, a sua hora vai chegar. O Pascoal tá cantando isso. Contra o Esperance.
Só quero dizer uma coisinha pra vocês. Quando tiver que escolher o time de um, o time do outro, vocês podem votar em quem vocês quiserem. Pro Mendel Bidlowski Futebol Clube. Você contrata América. quem? Arrascaeta ou o Palmer, Mendel? Boa noite. Mas de cara eu se eu pudesse contratar, eu contrataria o Cole Palmer. Pode ter novidades para essa partida contra o Flamengo. O principal delas, o Liam Delap, que é um jogador que custou 30 milhões de libras para o Chelsea, uma expectativa muito grande. Ele estreou pelo Chelsea na partida contra o LAFC, deu assistência para gol, então a expectativa é que ele possa ser titular na equipe do Chelsea. É o Andrei Santos, ex-jogador do Vasco, pode jogar no lugar do Caicedo. A gente até conversou com ele também, ele pediu o apoio da torcida do Vasco sobre essa questão, né, da pré-temporada. O pessoal do Chelsea encara esse torneio, o Mundial de Clubes, como uma pré-temporada. Ele disse que, de certa forma, sim, é uma pré-temporada, é um momento de ajustes, mas chegando aqui, claro, ninguém quer perder, né? O Chelsea vai para competir contra o Flamengo. Em relação a Pedro e Bruno Henrique, como ele tem visto esses dias, já que ele tem acompanhado o treinamento do Flamengo. Exatamente, tem essa expectativa, primeiro o Alexandro, né, sendo titular na esquerda, a expectativa é de uma ou duas mudanças do meio para frente, e a principal delas seria a saída do Pedro para a entrada do Bruno Henrique. Até a gente conversou com o Bruno Henrique depois do jogo contra o Esperança. Aliás, o Bruno Henrique disse que tá tudo tranquilo. Tem jogo que vai jogar o Bruno Henrique, tem jogo que vai jogar o Pedro, dependendo do adversário, dependendo da intensidade. Eu até perguntei para o Felipe Luiz, né, se a gente vai ter muitas mudanças em relação ao jogo do Esperança, tanto de peças como taticamente. Ele disse, talvez, deixou no ar, talvez, mas a gente imagina um jogo diferente, é uma intensidade diferente. O Flamengo vai ter chances, segundo o Felipe Luiz, durante o jogo. O Chelsea vai ter chance, o Flamengo também vai ter chance, vai ter que aproveitar os espaços, porque o Chelsea também vai ir para o jogo. E aí o Bruno Henrique é o jogador que pode colocar essa intensidade no time do Flamengo, mas o Felipe Luiz diz que só no momento do jogo a gente vai saber a escalação do Flamengo. Nossa! Ó, até musiquinha. Vou começar pelo Tetra. Rossi, começar o gol. Rossi, o argentino, ou Robert Sanches, o goleiro do Chelsea? Eu vou pelo goleiro do Chelsea. Experiente, jogou Copa do Mundo. Vou de Rossi. Que já tá no clube, né, há algum tempo também. O Rossi é ótimo. Faz igualzinho, vai quem? Vai o Rossi. Um voto para cada um. Zé da Fiel. Sanches. Ih, caramba, o Fabrício vai ter que desempatar, porque eu vou votar no Rossi também. Fabrício! Sanches. Varela ou Reece James? Vai. Agora eu começo por Zé Elias. James. Reece James. Zinho! Essa era a pergunta que eu faria pro Mendel. Por que o Wesley perdeu a posição? Qual é a explicação que o Felipe Luiz dá? Mas a votação é com o Varela? Vou com o Reece James. Eu também. Por enquanto, 2 votos para o Chelsea. Léo Ortiz ou Chalobah? Léo Ortiz. Léo Ortiz, por que, Oswaldo Pascoal? Porque eu acho o Chalobah um pouco estabanado. Estabanadão? Estabanado. Eu acho o Léo Ortiz mais seguro. Gosto da saída de bola do Léo Ortiz, mais vertical. Tetra. Vou com o Léo Ortiz também. Acho que a fase do Léo Ortiz de jogador de seleção brasileira merece até ter uma chance como titular na seleção. O Chalobah, ele é jovem. Zé Elias. Léo Ortiz. Já foi, Léo. Eu voto também é do Léo Ortiz. O outro Léo do Flamengo. Zinho. Coel. Cowell. Zinho. Alexandro ou Cucurella? O meu voto para ir pro lado do Alexandre é essa, né? O currículo que tem e ainda jogando na seleção brasileira e titular numa posição que tem 2 jogadores de bom nível para disputar com ele no Flamengo. Porque o Vinha tá chegando aí também, tá lá também no Mundial. É muito bom jogador, teve uma contusão séria, né? E o Ayrton Lucas também, jogador que já foi convocado para a seleção brasileira. O Alexandre é o titular, e aí nesse momento é o titular da seleção, então eu vou de Alexandre. Pra você ver como o elenco do Flamengo é incomparável. Tem 3 laterais que jogam em seleções. Só isso. Só isso, né? 2 jogaram na seleção Oswaldo, vai Alexandro ou Cucurella? Alexandro. O Cucurella é bom na descida.
Ele é bom na descida, na subida, nem tanto. Dá pra jogar nas costas dele. Zé? Cucurella. Cucurella? Eu vou no Alexandro, vou dar aí mais um lugar no time, no melhor de Flamengo e Chelsea para o rubro-negro. Zé, você que é da posição, nada mais justo começar por você. Pulgar ou Caicedo? Pô, o Caicedo, sou fãzaço do Caicedo. Não quero influenciar teu voto aqui. É um tanque. Não, mas Tem uma bobagem da minha... uma pretensão da minha parte. Então, eu gosto muito do Pulgar, né? Eu acho ele um grande jogador. Ele é bom, mal marvado é o Caicedo, não é? É que o Caicedo... Zinho! Caicedo. Pascoalinho. Eu também gosto muito do Pulgar, acho um baita jogador, com passagem na Europa brilhante, mas o Caicedo é um tanque para marcar ali no meio campo, é duro para passar por ele. Zé, Jorginho ou Enzo Fernandes? São dois jogadores diferentes, né? Eu vou mais no Enzo, porque eu acho que eu gosto muito do Jorginho, mas eu acho que o Enzo pisa mais na área, faz gol. O Jorginho é o cara mais de organização e tal. Um campeão do mundo titular, né? No Enzo. Oswaldo Pascoal. Enzo Fernandes. Joga demais. Zinho. Mas ele não é volante. O Enzo é um meia que volta para marcar. Que ajuda. É o 8, ele volta para marcar. O Jorginho é volante, é segundo volante. São características... 5, né? Ele mesmo disse que é 5, mas joga de 8. Mas o Enzo é baita jogador. Tetra. Enzo. O momento é do Enzo, né? Como você falou, titular da seleção campeã do mundo da Argentina. Titular Agora, e um dos capitão, né, também do Chelsea. Agora, jogadores de características bem distintas, mas enfim, às vezes acontece isso no cara a cara. Gerson ou Pedro Neto, Zinho? Pedro Neto, autor do primeiro gol do Chelsea na vitória sobre o Los Angeles. O esquentadinho. Bom jogador. Bom jogador, tem que Fez ficar um golaço com ele, é o que dá amplitude, vai pra dentro, dribla, canhotinho que joga pelo lado direito, mas eu vou ficar com o Coringa. Eu sou fãzaço do Gerson, as características são diferentes, você já citou, mas tem que escolher um dos dois, vou de Gerson. Eu também. Gerson. 3 votos aí pro Gerson, não preciso nem votar. Vamos pro Luiz Araújo e o Madueke. Luiz Araújo está num grande momento, né? Mas o Madueke botou a bola, que viu a bola que ele botou pro Pedro Neto? Eu vou ficar com o Madueke. Eu vou votar em segundo lugar só nesse aqui agora. Eu vou votar no Luiz Araújo. Luiz Araújo hoje voando baixo com um rendimento superior. Mas é o seguinte, ao são Madueke. posições diferentes. O Madueke é um meia porque o Palmer joga na frente, o Madueke é que faz a articulação no meio. O Luiz Araújo é que joga da beirada do campo para dentro. São situações diferentes. Tetra vai em quem? Luiz Araújo. Vai empatar ou vai dar a vitória ao Luiz Araújo? Vou empatar, Madueke. Fabrício decide. Luiz Araújo. Lindelep. Ou Bruno Henrique. Zé Elias, começa por você. Lindelep. Eu votaria no Pedro. Numa situação dessa, eu votaria no Pedro. Mas ali tá o Bruno Henrique escalado, né? Eu vou votar no Bruno Henrique. Tetra, querido. Daria Pedro pra mim. Mas vai jogar o Bruno Henrique, eu vou ficar com o Bruno Henrique. O Zinho também. Você votou no Bruno Henrique, Zinho? Sim, te acompanhei. Treinador. Vamos deixar por último mesmo Arrascaeta e Palmer. Felipe Luiz ou Enzo Maresca, Zé? Mas eu vou com meu parceiro Felipe. Felipe Luiz. Eu vou votar no Felipe Luiz. 2 votos pro Felipe Luiz. Zinho. Mais título do que derrota, Felipe Luiz. Também vou votar no Felipe Luiz. E agora sim a gente fecha com a disputa. Aí é pule de 10, filho. Entre Arrascaeta e Cole Palmer. É só pegar o quadrinho que demonstrou cada um na temporada. Só pegar. Palmer, você. Georgian, vai em quem? Georgian, que Palmer? Você tá maluco? Eu vou votar no Georgian. Que Palmer? De onde você tirou isso? É Georgian de Arrascaeta, o debochado. No campeonato todo, o Palmer fez 15 gols na Premier League. Tá bom, mas ele levou a temporada inteira. Ainda nem começou na metade do brasileiro, ele já é o artilheiro do time, tem 13. Artilheiro do Campeonato Brasileiro. Um voto para Arrascaeta. Zinho?
por culpa do Mendel Bidlovski, eu vou decidir o meu voto. Porque ninguém mandou ele entrevistar o Palmer e falar que o time dele tá secando geral o Flamengo. Teve isso então, também, né? Ô tio do Palmer, para de secar. Você mora 10 anos no Brasil, pô, vai secar muito, né? Eu vou de Arrascaeta. 2 votos para Arrascaeta, Zé. Eu vou de Palmer. Então eu vou de Palmer também para o Fabrício aparecer. Fabrício da Fiel decida. Não, Voto seu, você tem que ir no voto dos outros. É que eu gosto de escutar a voz do Fabrício. Olha, nossa senhora, hein? Ó, ficou bonito aí. Flamengada, hein, aqui. Ainda decidiu indo de debochada. É isso aí, Fabrício. Portanto, temos no time titular dos melhores de Flamengo e Chelsea, 1, 2, 3, 4, 5 jogadores do Chelsea, 6 do Flamengo, mais o treinador De jogadores taco a taco. Bom, o vídeo é isso aí. E você viu que mesmo assim, torcendo contra o Flamengo, a gente ganhou 6 jogadores do Flamengo, um técnico. Cara, nosso time é grande e tá lá em cima. Ó, amanhã o empate é o mínimo. Eu dei 1-0, venho dizendo antes, mas hoje não. Hoje eu já tô achando que o Flamengo vai ganhar de 2-0, 3-1. O Chelsea não é tudo isso, não. Não é tudo isso. A gente vai jogar de igual para igual, até melhor. Vê o noticiário da Europa pós-jogo contra o Flamengo. Tu vai ver o que o Flamengo vai causar amanhã. Amanhã é nós aqui, Flamengo. E porque a gente vive e respira Flamengo. Ainda mais com esse belo incentivo do tio do Palmer, que mora no Rio de Janeiro há 10 anos e é torcedor do Vasco. Mano, os antes, eles estão pirando. Principalmente o antes vascaíno. Tá torcendo contra o Flamengo. E na realidade ele tá torcendo contra os 3 do Rio, que só ele que não foi do Rio. Ele tem trabalho, hein? Tá gastando uma energia danada. A fornecedora de energia lá do Rio de Janeiro lá tá trabalhando sobrecarregado, porque os secadores tá lá, ó. A semana toda vai ser um mês direto assim. E o Flamengo é grande. A gente vai passar por cima, vamos passar o carro, vamos triturar. O Flamengo vai dominar o jogo. Detalhe, eu não sei como é que tá sendo o treino, mas eu confio no Felipe Luiz. Mas assim, ali na lateral direita tinha que ser o Wesley. Aquele Wesley top de Europa. Porque, ele e o Gesso aqui naquela... ele correndo por fora, Gesso abrindo pro meio e o Wesley correndo nas costas. Cara, ali eles tinham que estar ali. E eu acredito que ainda, apesar da experiência, porque eu acho que o Felipe Luiz vai pôr o Alexandre na esquerda, porque eu acho que quando a gente subir, ele vai ficar 3 zagueiros aqui, como os 2 Léo e ele. Acho que ele vai fechar ali. Porque o Ayrton Lucas tá bem e a gente tem que pôr velocidade no jogo. Eu colocaria o Ayrton Lucas, mas eu não sei o que é que o Felipe Luiz tá planejando. Mas eu confio nele. E o ideal era cansar o time deles. O time dele é rápido. O porte físico dos caras, pô, tava vendo. Mas ali a gente tem um gesto pra cadenciar ali aquele jogo. Cara, a gente sabe, velho. Pô, Flamengo é Flamengo. Beleza? O vídeo é isso aí. Se gostou, se inscreva no canal ASR Fla. Ative o sininho de notificações. Chega dando aquele like, porque ajuda demais a fortalecer o canal e a levar ainda mais. Compartilha com a geral. Comenta, diz aí seu palpite. Qual vai ser o placar do jogo. E sobre o cara a cara. Beleza? Tamo junto. Até a próxima. Saudações rubro-negra.